noite, estamos ao vivo. Eu sou Georgia Mesari e ajudo você a prosperar através da cura das emoções. Hoje é um dia muito especial, dia 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E hoje é um dia muito especial para mim, porque faz parte da minha história de superação, quando toda a minha história se conecta com a minha criança interior, na cura do meu passado, ressignificando a minha história, olhando para a minha história de vida e a criança interior. Hoje foi um dia muito especial, principalmente porque nós vamos falar de um tema muito bacana, hoje com um convidado muito especial sobre a prosperidade financeira. E tem tudo a ver, porque hoje nós vamos desvendar o passado, construir o futuro. Vamos falar de crenças familiares, emoções e sucesso financeiro. E o meu convidado hoje, o educador financeiro, Rafael Recidive, vai estar aqui com a gente nessa live. Então eu convido você, enquanto ele vai entrando e as pessoas vão entrando, nós vamos clicar aqui embaixo nesse aviãozinho, nessa seta, no canto inferior direito, e vamos convidar as pessoas. Por quê? Muito importante o dia de hoje, porque nós vamos falar de crenças limitantes, bloqueios da família, organização financeira na família e também desorganização financeira da família, e o quanto isso vem influenciando a nossa vida adulta e a gente não faz ideia de onde vem. E tem tudo a ver com a criança interior, com os bloqueios e feridas emocionais causados na infância, porque tudo que a gente vive na infância a gente traz para a nossa vida adulta, inclusive as crenças limitantes sobre dinheiro, escassez, dificuldades, o medo da falta, que o dinheiro é sujo, que dinheiro, quem é rico não vai para o céu, e tantas crenças relacionadas a dinheiro que impede a gente hoje de prosperar. E tudo acontece no nosso seio familiar. E eu vou trazer um especialista para falar disso, o educador financeiro Rafael Recidive. Então, vamos convidar as pessoas para fazer parte dessa live, porque é um tema fantástico. E escolhi esse tema neste dia justamente para a gente olhar para a nossa criança interior e para nossas dificuldades e perrengues financeiros. Vamos lá? Convidando as pessoas, aqui mais uns 5 e tá tudo certo. Aqui, mais esse e tá tudo certo. Vamos lá, as pessoas já estão entrando. O Rafael já entrou aqui. Rafael Recidive, meu convidado de hoje, educador financeiro, que vai dar uma aula para nós sobre estrutura familiar e prosperidade financeira. Aceitando aqui, estou entrando. Subir. Oi, Érica, seja bem-vinda, boa noite, num dia tão especial hoje, que é o Dia da Criança. Ele ativou o vídeo, vamos esperar o Rafael subir aqui, entrar ao vivo junto comigo para a gente falar sobre esse tema importante. Vamos desvendar, desmistificar esse passado, vamos construir um futuro melhor. Seja bem-vindo, Cleverson. E vamos descobrir tudo sobre crenças limitantes, crenças familiares, as emoções envolvidas, sintomas que a gente vive isso na vida adulta. E sobre o sucesso financeiro ou o insucesso financeiro. Boa noite. Eu já chamei. Oi, boa noite. Tudo jóia, Rafael? Como Tudo vai? bem, e você? Vou Tudo bem. ótimo. Bem. Estamos aqui na terra do sol, no calor. Aqui também tá um calor. Tá um sol, menina. Ainda essas luzes todas aqui dá um calorão. A minha imagem aqui eu não consigo te ver. As pessoas, você está vendo a gente em tela dividida? Eu estou vendo perfeitamente aqui. Uhum. Então é o meu. Às vezes ele dá isso. Uma live retrasada aconteceu isso, a passada não aconteceu. E o Instagram, ele divide a minha tela quando ele quer. Então, seja bem-vinda, Luciana, que estava ontem comigo no grupo de apoio emocional. Seja bem-vinda, Sara. Seja bem-vinda todos vocês nesse dia tão especial.
Vocês estão vendo a nossa tela dividida? Alguém pode responder aí para a gente começar a falar desse tema importante? Responde aqui para a gente se você está vendo a gente, o Rafael e eu em telas divididas, porque para mim... Ai, que bom, Érica, obrigada. Obrigada desse feedback. E agora nós vamos começar, né, Rafael? Vamos lá? Bora lá. Vamos começar. Como está você hoje, nesse Dia da Criança? Estou bem, né? Aproveitando para recordar da criança, né? Que é muito importante, fez parte desse ser de quem eu sou hoje, né? Exatamente, a nossa história faz parte. Seja bem-vinda, Nilda. E eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Rafael e o que você faz. Perfeito. Bom, eu trabalho com educação financeira, né? Agora, eu gosto de falar que eu sou um provocador, porque quando a gente fala dessa coisa de dinheiro, é muito interessante observar que eu tenho dois tipos de clientes muito comuns, né? É o cliente que faz 3 mil por mês e não tem dinheiro, e o cliente que faz 70 mil por mês e não tem dinheiro. E esses dois clientes, eles estão passando pelos mesmos problemas, né? Ansiedade, preocupação, o medo do futuro, entende? Então é interessante observar que o meu trabalho é provocar as pessoas. Provocar, porque quando a gente provoca, a gente, assim, é muito mais do que falar o que a pessoa tem que fazer, é ajudar ela a descobrir o caminho, né? Porque quando a gente faz isso, a gente causa uma transformação que vem de dentro para fora, né? Então esse é o trabalho principal aí. Entendo. E esse é o trabalho. Pode continuar. Eu só vou pedir para você aumentar um pouquinho o volume do seu microfone. Está um pouquinho baixo. E o que acontece? A minha história, eu vim de gerente de banco, né? Eu fui gerente de banco por um tempo, e ali foi quando eu comecei a entrar em contato com esse mundo das finanças, assim, o quanto o dinheiro faz a diferença na vida das pessoas, mas não só o dinheiro e como eu consigo usar o dinheiro, entende? Então, é o mesmo caso que eu te falei aqui. A pessoa, às vezes, com pouco dinheiro, consegue fazer uma vida boa. E, às vezes, a pessoa com muito dinheiro faz uma maior confusão e cria um monte de problema. Então, por exemplo, muitos casais, eu desde 2014 venho atendendo casais, principalmente, famílias, né? Tem casal que acha que a falta de dinheiro atrapalha o casamento. Só que tem muitos casais que só estão casados porque não têm dinheiro, porque se tivesse, tinha separado. Entende? Então, eu fico pensando o seguinte, tanto que é interessante observar, assim, eu gosto muito de trabalhar essa questão, assim, as causas invisíveis que faz a gente viver o que a gente vive, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o casal, ele não parou para pensar que existe algo sutil que está mantendo ele naquele padrão, mantendo o casal no padrão, exatamente porque existe algo que tem que ser aprendido ali. Porque se entrar o dinheiro, às vezes vai virar bagunça esse negócio. Eu já atendi pessoas que viveram essa história. Rafael, quando não tinha dinheiro, a gente tinha um casamento. Entrou o dinheiro, acabou tudo, assim. Porque cada um alucinou para um lado. Então, assim, o meu trabalho é muito mais um resgate de famílias do que educação financeira em si, né? O Fred está aí, obrigado pela mensagem. Isso que você faz é muito importante. Organizar a vida financeira para manter a família e desbloquear as famílias da escassez, é isso? E salvar até casamentos, inclusive. Exatamente. O meu trabalho é muito sobre ajudar as pessoas a dar o valor correto para cada coisa. Entende? Porque, assim, muitas vezes a pessoa está colocando o dinheiro em primeiro lugar e está esquecendo das relações. E eu compreendo que a vida é feita de gente, né? A vida é sobre gente, não é sobre dinheiro. Mas não é que o dinheiro seja importante. Na verdade, o dinheiro é importantíssimo, porque a gente vive num mundo que não tem como fazer nada sem dinheiro. Então, a gente tem que ter dinheiro, sim. A gente tem que tirar essas crenças, essas coisas erradas que foram implantadas na nossa mente ao longo do tempo. Mas a gente também precisa de entender que a gente tem que hierarquizar corretamente as coisas. Sabe por quê, Jorge? Porque se o dinheiro, para mim, ele está em primeiro lugar, tudo que eu fizer depois vai ser um problema. Porque, por exemplo, se o dinheiro vem em primeiro lugar, eu vou ter problema ao constituir uma família, porque vai custar mais caro. Então, de certa forma, peraí, mas como é que eu vou ter uma família
se o dinheiro está em primeiro lugar? Eu vou gastar dinheiro. Como é que eu vou ter filhos se o dinheiro está em primeiro lugar? Eu vou gastar dinheiro. Então a gente tem que aprender a olhar para todas as coisas, hierarquizar corretamente elas, colocar o dinheiro no lugar dele e lembrar sempre que o dinheiro ele é para servir a família, e não a família servir o dinheiro, né? Então a gente sempre faz esse trabalho. A pessoa ela chega aqui, muitas vezes ela fala assim, eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Beleza, então tá, quanto você quer? Então vamos fazendo o processo, né? Só que chega ali na frente, ela percebe assim, Rafael, na verdade, que acabou com o meu casamento, então eu tenho que olhar para isso. Entende? Aí ela percebe que ela estava colocando tanta energia numa coisa e ela se esqueceu que a vida estava passando enquanto ela estava correndo atrás daquilo, né? A família estava ficando de lado porque corria só atrás daquilo. Então, é esse trabalho, sempre procurar equilibrar as coisas, né? Qual é o tamanho do peso, ou o tamanho da energia que eu tenho que colocar em cada coisa. Boa noite, Márcia. Márcia, Deu boa noite, seja bem-vindo, Isaac, a Suzy, várias pessoas aqui, inclusive da nossa rede de network, amigos, seguidores. Eliane, seja bem-vinda, boa noite. Gente, mas que tema fantástico. E você sabe que... E você, chegou a passar por isso? Ou quando você já estava ainda trabalhando no banco, você identificou esses problemas e viu ali um mercado para você atuar? Ou é um propósito? De onde veio essa vontade? Ou você viveu isso na sua história e você disse, não, eu preciso ajudar outras famílias. Você teve alguma história que o dinheiro, ou que você conhece alguém, ou na sua vida mesmo, em que o dinheiro trouxe tristeza, amargura, decepção, inclusive finais de relacionamentos ou destruição de famílias, algo nesse sentido? Tem alguma história real pra gente? Isso tem a ver com a minha história, né? Assim, a gente, quando eu era criança, a gente não tinha uma vida muito pobre, assim, sabe aquela coisa, vou contar minha história dolorida aqui, não era sobre isso. Mas nós tínhamos dificuldade nesse sentido, assim, parece que ficávamos sem dinheiro. Eu trabalhei com meu pai desde criança, né? E era uma empresa assim, às vezes ficava sem dinheiro muito tempo, e aí entrava o dinheiro. Mas quando vinha o dinheiro, vinha um conflito junto. Uma confusão, aconteceu alguma coisa. Então, eu tive essa história, convivi com muitos conflitos relacionados ao dinheiro, entende? E olha o tanto que a vida ela vai nos mostrando o caminho que a gente tem que fazer. Porque tendo vivido essa história, né, de passar realmente muitas experiências, eu não diria negativas, né, poderia ser interpretado assim, mas experiências desafiadoras relacionadas a isso. Depois que eu saí dali, que eu parei de trabalhar com meu pai aos 18 anos, eu me mudei para Uberlândia para estudar, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia e depois eu fui entrar dentro de um banco. Entende? Você entende que o tanto que é interessante observar que olhando para trás, a gente entende que hoje eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tenho que fazer na vida. Porque todos esses desafios que eu vivi foram me capacitando para falar hoje disso que eu faço, para fazer o que eu faço hoje, para ajudar pessoas a não passarem por aquilo ou para ajudar as pessoas que estão passando por aquilo a conseguirem encontrar um caminho, né? Encontrar uma luz e conseguir realmente ter uma vida boa, né? Porque a maioria dos meus clientes, eles podem ter uma vida boa, porque é um cliente que já tem renda. Então, assim, meu cliente é o cliente, eu tenho renda, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu tenho renda e tenho dinheiro, mas eu não tenho paz e harmonia. Então, não é o cliente que está passando necessidade, não precisa, assim, eu não sei se eu vou poder comer agora, entende? Então, é um trabalho mesmo de ajudar a pessoa a ter a melhor vida que ela pode com aquilo que ela já tem. Porque é simplesmente assim, Jorge, eu tenho que casar muito bem o dinheiro com os valores pessoais. Então, por exemplo, o que é que eu valorizo na minha vida? Eu valorizo, por exemplo, a família, eu valorizo, por exemplo, a espiritualidade, a vida espiritual, eu valorizo essas coisas. Só que a pessoa, como ela está vivendo no automático, ela está gastando dinheiro só com cerveja, com sapato, com coisas que não tem nada a ver com aquilo. Você entende? Entendo. E aí a vida fica muito ruim, a qualidade da vida fica péssima. Então, se a gente só pega esse dinheiro que está indo para lá e coloca ele para cá, a vida melhora e a pessoa não precisou de R$ 1 a mais. Então, é mais ou menos isso. É uma vida, alinhar a vida, tornar a vida uma vida congruente, né? Aquilo que eu valorizo e aquilo que eu faço está congruente, e assim eu tenho uma vida boa. Eu entendo o que você está falando, e hoje em dia é muito comum as pessoas
tem aquele padrão de trabalho, às vezes ganha um bom dinheiro, mas torra tudo, está sempre sem dinheiro, não tem uma reserva financeira, não tem dinheiro aplicado. Se acontece um perrengue, uma questão de saúde, não tem. Torra tudo porque, na verdade, vive na fuga da correria do automático do dia a dia e fim de semana ela quer extravasar e, como você falou, torra de cerveja, torra em coisas supérfluas ou tem o problema de compulsão e vai torrando dinheiro, assim como também tem crenças limitantes que faz com que essa pessoa não consiga ficar com o dinheiro na mão. Da mesma forma que vem muito dinheiro, vaza muito dinheiro. Isso eu vejo muito também, de casos que eu já atendi. Parte do que eu estou contando é minha história também. E como você vê essa questão? Mais crenças limitantes ou o mundo está muito louco aí fora? O que você tem analisado? Você que trabalha com essa área financeira, bloqueios e crenças limitantes. Interessante. Eu gosto de falar assim, ó, que as pessoas, a maioria delas, ou algumas delas, estão vivendo uma ilusão e não sabem disso. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou vivendo uma história que me foi contada, entende? Só que essa história que me foi contada pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que foram referências para mim, com quem eu convivi, as experiências que eu vivi ali, elas foram criando um mapa de mundo. Só que eu gosto bastante daquele pressuposto da PNL que fala o seguinte, que o mapa não é o território. Então, o mapa ele é uma representação da realidade. E é isso que eu criei na minha mente por meio dessas experiências que eu vivi. Mas o território, que é a realidade, é eu entender o seguinte, eu sou um indivíduo. Então, enquanto indivíduo, eu não preciso de ficar vivendo a história dos meus pais, ou ficar repetindo a história, ou ficar vivendo baseado naquilo que eu passei ao longo da experiência. Uhum. Agora é o seguinte, tem que entender assim, que o processo é assim, ó, na maioria dos casos não, né? Muitas vezes a gente tem que passar por um processo e todo dia a gente descobre uma coisa e quando eu descubro uma coisa, aí vem a próxima, e eu descubro a próxima, aí vem a próxima. Então é um trabalho infinito de entrar para dentro e descobrir aquilo que foi aprendido, aquilo que está gravado e aí eu vou fazendo esse processo de tirar o mal de dentro de mim, né? De tirar o véu, de tirar as crenças e colocar um pouco de realidade. E aí, quando eu vou colocando realidade, eu consigo ir mudando a minha vida ao longo do tempo. E você sabe que tudo que você está falando tem tudo a ver comigo, né? Com no meu trabalho aqui de cura das emoções. Por quê? Porque tudo que a gente viveu na infância, que é o que eu trago aqui sobre a criança interior e as principais feridas emocionais geradas geralmente no período da infância, que é desde a concepção até mais ou menos os 7 anos de idade, é o que é o meu trabalho. E eu achei super interessante da gente fazer essa live, porque eu sei que você sabe que aquilo que eu faço e o que você faz tem tudo a ver com a criança interior e com a nossa história e do que a gente vivia dentro de casa e de toda a ambiência, né? Os pais, avós, padrastos, padrinhos, padres, pastores, primos, todos os P's, como diz alguns nossos mentores aí, alguns mentores, e o meu, Pablo Marçal, e quanto isso influencia negativamente depois da vida adulta. A gente não sabe por que não consegue ter dinheiro, não tem uma vida boa, torra tudo, troca valores, né? Princípios morais, né? Troca tudo. E a gente vive no perrengue, às vezes contando moeda, às vezes morando com as baratas e faltando coisas, né? Faltando o básico, porque realmente não teve um lar acolhedor e que desse orientação para isso, principalmente educação financeira. Eu achei super interessante trazer você aqui, justamente para trazer mais clareza dos perrengues, do quanto a gente precisa de uma organização financeira familiar. Com certeza. Agora, pensa o seguinte, cada um olhando para os seus pais, né? Imagina, gente, eles não tiveram acesso a nada, eles não têm acesso, não tiveram acesso a 1% do que a gente tem acesso hoje, entende? Então, é interessante observar isso para a gente realmente falar, caraca, obrigado pela vida, né? Eu tinha cuidado da minha vida, né? Então, é olhar com gratidão para aquilo que foi feito, porque foi o melhor que pode ser feito. Inclusive, eu sou pai, eu sei como é que é isso. Eu faço para meus filhos tudo que eu posso e mais um pouco, né? Aí, o que eles estão interpretando, eu não sei o que é, porque cada um vai criar, baseado naquilo que está vivendo, uma historinha dentro da cabeça para viver baseado naquilo, né?
Mas olhar para os pais da gente Exatamente. e ver o seguinte, que a vida deles, inclusive, foi muito mais difícil do que a nossa. Então a gente tem que aprender, eles fizeram o melhor que eles puderam, então agora eu vou fazer a minha vida, vou cuidar da minha vida, né? Vou para frente, né? Exato. E do jeito que viveu nossos pais, nossos avós, essa geração que passou toda essa bagagem para a gente, por mais que tenha sido difícil na nossa infância, eles fizeram melhor, como você disse. E a gente precisa olhar isso com carinho e a nossa obrigação fazer diferente no sentido de a nossa obrigação ter uma vida melhor do que a deles. Porque eles não tiveram orientação de internet, toda essa tecnologia, a informação disponível que a gente tem. Na época, nós nem tinha universidade, faculdades como tem hoje, com facilidade de pagamentos, inclusive, para poder ir atrás do conhecimento. Então, eu falo até pela minha história, que a minha história é de avós da roça, minha mãe da roça, então o máximo que pôde estudar foi até a 4ª série. Então, assim, a gente tem a obrigação de ter uma vida melhor e, se puder, dar uma vida melhor para eles na velhice, porque a gente tem tudo na era da tecnologia. Estou mentindo? Não, tem mesmo, tem tudo. Inclusive, a gente tem acesso a muita coisa hoje. É só querer buscar. Até a É. Márcia está aqui falando aqui, ela participou de uma mentoria minha e Ah, foi muito bom para ela. E é interessante que eu lembrei porque assim, nem começou, né? Porque eu criei um clube, eu tenho um clube que eu chamo Clube Arca, né? Que é onde a gente vai encontrar todo mês, a gente encontra. E tem assim, ó, mais de 20 treinamentos só de mentalidade e de finanças ali. E o que eu ah, observo? Eu observo assim, que, olha que interessante, a gente tem acesso a muita coisa, certo? Estamos falando sobre isso. Mas quantas pessoas que compram aquilo, que acessam aquilo e realmente aproveitam o negócio? São poucas pessoas. Então, assim, gente, eu compreendo o seguinte, que está aberto para todos nós buscar a prosperidade, buscar crescer, melhorar, fazer acontecer. No entanto, nós não somos criança, né? Nós não somos crianças. A gente está falando que existe uma criança aqui, mas peraí, agora eu sou adulto. Então, o adulto ele é aquele que fala assim, eu vou levantar da cadeira e vou fazer alguma coisa. é. Né? O adulto é esse. E é interessante também, Jorge, falar sobre isso, porque eu já dei coisa demais para os outros. Coisa assim, não, beleza, você está precisando de ajuda? Não, vou te dar acesso aqui a um treinamento meu. Não faça isso mais de jeito nenhum, sabe por quê? Uhum. Porque a pessoa, você pode dar tudo para ela. Ela não dá valor naquilo. Ela não Uhum. participa, ela não faz. Agora, a pessoa que paga para fazer, ela se engaja no processo. Então, é interessante observar isso também, que na minha vida eu pratico isso. Quando eu preciso mudar algo que eu não consegui sozinho, eu vou procurar alguém para pagar aquilo para mudar. Você entende? Tipo Uhum. assim, deixa eu Sim. procurar um cara que sabe o que eu estou querendo aqui. Ah, eu preciso melhorar minha saúde. Então, peraí, cadê o nutrólogo, a médica integrativa? Alguém que realmente sabe o que eu preciso e quanto é. Vou lá e pago aquilo, porque quando eu pago porque o profissional já sabe fazer aquilo e eu engajo no processo, então eu mudo mais fácil. Aí muita gente fica nessa, assim, a pessoa fica na lama, muitas vezes, mas a vaidade não deixa ela reconhecer, eu preciso de ajuda. E aí fica rodando em círculo, né? Vaidade e também a escassez, né? Que ou tá no lugar do vitimismo, tem muito vitimismo, não quer pagar, acha que tem que receber de graça, ou ainda tem vários casos, né? Pode ser criança limitante, escassez, não quer desembolsar, e também não valoriza o trabalho dos outros, porque não tem consciência do que é prosperidade. Porque quem não abençoa o trabalho do outro, e hoje a nossa forma de abençoar alguém é o dinheiro, é o profissional, e valorizar o trabalho do outro, é com o dinheiro. Então, tem trocas, tem parcerias, tem várias formas, mas quando a gente está cobrando por um trabalho que a gente está fazendo, é nosso direito. Se a outra pessoa não quer, ela vai, como você falou, vai continuar na lama, porque ela tem limitações de crenças, de bloqueios, de escassez, acha que tem que receber de graça e várias outras coisas que existem que impedem a pessoa de bloquear. Por isso que é importante isso que você está falando e também de olhar da onde vem. Da onde vem isso? Que a pessoa não quer abençoar o trabalho dos outros financeiramente, pagando por isso. Quem que vai... A vida é um ciclo. Se a gente não abençoa o trabalho do outro, que ninguém é que vai abençoar o nosso. Não abençoa. Exatamente. As A energia tem que coisas... fluir, né?
as coisas têm que fluir, né? Não pode, energia parada é lixo, né? Então tem que fluir, exatamente isso aí. E outra coisa interessante de observar é isso mesmo. Porque, por exemplo, uma vez eu mandei fazer um bolo de aniversário para meu filho, olha que interessante. Ah, Aí eu fiz dois bolos, na verdade. Eu hum. cheguei lá para buscar esse bolo e perguntei quanto é. Dois bolos pequenos, assim. A mulher falou lá um preço, não sei se era R$ 200, faz alguns anos isso. E eu peguei esse bolo na mão e eu falei, gente, mas como é que eu paguei R$ 200 nisso? Eu me veio esse pensamento, sabe? Parece que é caro, né? Assim. Aí depois eu Era um pensei, bolinho, bom, tinha quantos quilos? 20 quilos aí? Não, né? Era um bolinho de 2 não, não é. quilos. Era um bolo pequeno, mas assim, depois eu pensei, gente, eu poderia ter feito um curso de confeiteiro, poderia ter praticado isso há alguns anos, poderia ter feito um bolo sozinho, entende? Então, por que, que eu tenho que Entendo. colocar preço no serviço do outro? Por que, que eu tenho que colocar preço no serviço do outro? Por que que... já atendi pessoas assim. Quanto que vale a sua hora? A pessoa fala um preço, mas peraí, então por que você está com dificuldade de pagar a hora do outro? Por que, que a sua hora vale isso e a hora do outro não vale, né? Então, são crenças, isso aí não tem como, isso aí é coisa que a gente aprendeu. E eu mandei até no grupo dos milionários essa semana, que é Ah, o grupo de transbordo, meu grupo de transbordo, uma coisa falando para as pessoas, questione todas as suas crenças, principalmente crenças religiosas. Sabe por quê? hum. Porque as crenças religiosas, como elas vêm de um livro que tem muitas metáforas e coisas que dá abertura para muitas interpretações, então muitas pessoas interpretam aquilo de forma errada, achando que tem que fazer culto à pobreza, que é pobre que vai para o céu, o rico não vai, entende? Então Sim. tem muita coisa que se a gente não questionar, a gente vai vivendo de acordo com aquilo. Por exemplo, também outra coisa, novela. A pessoa que vive assistindo novela está perdida. Porque na novela, o rico é o malvado, o pobre é o bonzinho. Uhum. Entende? Então, o tempo todo, a gente está sendo bombardeado com historinhas mentirosas Exato. que fazem assim, ó, dinheiro é problema, dinheiro é ruim, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. E aí eu não parei para questionar isso e eu estou vivendo no automático de acordo com essas mentiras. Exato. Entende? Então, o tempo todo é entrar para dentro e questionar tudo aquilo que está passando aqui dentro. Será que isso é verdade mesmo? Por que, que é assim? Né? Por Uhum. que, que eu tenho que viver essa vida, essa mesmice aqui? Baseado em que eu tô que isso aqui é bom? Né? Porque, Jorge, fala uma coisa, tem algo de bom na pobreza? Fala para mim. Não, Não não, nem tem, casamento né? sobrevive na casa de sapê. É difícil, né? Realmente. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender essas coisas, mas é mais do que ficar Hum. fazendo especulação mental com isso, ficar pensando nisso. Não, gente, tem que aprofundar um pouco mais. Assim, ó, É. sentir as coisas, sabe? O que é que eu sinto de verdade em relação a isso? Então a gente faz até um exercício para identificar um pouco isso. Tipo assim, quando eu penso em dinheiro, eu penso na minha vida próxima, como eu me sinto? Às vezes a pessoa começa a se sentir mal com aquilo. Peraí, então tem alguma coisa aí que não está legal, né? Tem É. algum programinha aí falando, peraí, eu não posso ter esse negócio, porque é ruim. Eu estou sentindo mal quando eu penso que eu tenho dinheiro, que eu tenho uma vida próspera, né? A É. Fabi falou alguma A, coisa aí. a Fabi falando assim, eu tinha dificuldade em pagar faxineira. Hoje pago com todo amor e carinho. Quem É, realmente. É isso aí, Fabi. Quando a gente não tem a coragem de pagar uma secretária do lar e quer fazer a gente mesmo, porque não quer desembolsar ali o dinheiro uma vez por semana ou ter a secretária. Aí a gente vê o quanto a gente não valoriza o trabalho do outro e desvaloriza o nosso, porque o tempo que a gente estaria limpando a nossa casa, faxinando a nossa casa, que levaria no mínimo umas 6 a 8 horas, uma boa limpeza numa casa, a gente poderia estar fazendo 10 vezes mais de dinheiro. Quanto, quanto não ganharia lá com o meu trabalho ou com lá no meu empreendendo, com 10 horas de trabalho, eu pagaria 10 faxineiras. Então, se eu não exatamente. estou valorizando o trabalho do outro para limpar a minha casa, eu também não vou ser valorizada no trabalho meu. Meu trabalho vai ser pouco, vão me pagar pouco, não vão também enxergar o meu valor. Lembrando que eu poderia estar ganhando 10 vezes mais, 20 mil vezes mais, fazendo dinheiro naquele tempo que eu estaria esfregando o chão ou limpando o banheiro. Não estou desmerecendo o trabalho, não. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém.
mas a gente tem que olhar para dentro que isso são sinais de escassez e bloqueios com dinheiro e prosperidade financeira. Tô certa, Rafael? Exatamente, é isso mesmo. A gente tem que. É igual eu falei, a energia tem que fluir, né? E assim, se eu sou muito bom em fazer algo, se eu colocar energia naquilo que eu já sou bom, eu vou dar mais resultado do que eu ficar fazendo outra coisa, né? No entanto, tem uma coisa que a Márcia falou interessante, é você compra horas, exatamente. Quando você compra uma mentoria, por exemplo, você compra tempo. Porque, peraí, por exemplo, olha, eu estou desde 2007 trabalhando na área financeira e fazendo um trabalho nesse sentido. Desde 2014, me demiti do banco para trabalhar com isso. Então, quantos treinamentos, quantos milhares de reais eu investi, quanto tempo, quantas pessoas, centenas e centenas de atendi. Então, a pessoa que compra uma mentoria, ela compra tempo, que ela não precisa de passar por todo o processo. Né? Quando a gente compra a pessoa que vai limpar a casa, a gente compra o tempo também. Naquele tempo eu posso fazer outra coisa, talvez vai ser mais produtivo, como você bem falou. E é entender o seguinte também, Jorge, que cada um vai fazer uma atividade, entende? Nós somos diferentes. E eu acho que isso é de Deus a diferença, porque é muito interessante assim, cada um serve o outro em uma coisa, entende? Eu te sirvo de uma forma, você me serve de outra, o outro me serve de outra, e assim a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E as pessoas, eu identifiquei já algumas vezes que as pessoas que não querem pagar uma secretária do lar para fazer a diária, às vezes ela encontra nela o valor que ela tem. Não para... na verdade, ela acha que não seria capaz de fazer tanto dinheiro com aquele tempo. Então, é mais fácil ir limpar chão mesmo, sabe? Porque ela não sabe fazer dinheiro. Entende o que eu tô falando? Pode O ser, né? dinheiro, Dependendo ela da pessoa, né? dependendo da pessoa, ela não sabe fazer dinheiro, então para ela é mais fácil, mais prático, menos trabalhoso ficar ali no comodismo e limpar a casa do que ter que estudar, fazer curso, acordar às 5, 4 da manhã, porque eu sei que a gente faz isso, a gente que quer empreender, a gente que quer estudar, quer ler, quer não sei o que, a gente acorda cedo, a gente fica até mais tarde, a gente não tem fim de semana, a gente está aqui no feriado fazendo live, orientando as pessoas, né? A gente está aqui, mas a pessoa que é acomodada, ou ela não acredita nela mesma, no seu potencial, então é mais fácil eu limpar a casa do que eu contratar alguém, porque dá muito trabalho esse trem de estudar aí, viu? Esse trem de ter que fazer dinheiro, empreender dá um trabalho, entendeu? Exatamente. É porque, isso mesmo, assim, é entender o seguinte, que todo comportamento é um sintoma, né? Então, se eu tenho uma preguiça, ou se eu adio as coisas, se eu não quero estudar, ou se eu não, sabe? Entender que isso é um sintoma, existe algo por trás disso. É isso que tem que ser investigado, né? Eu falo sempre no meu trabalho assim, ó, a gente trabalha as duas coisas. Ó. A gente trabalha o mundo das consequências. O mundo das consequências é o dinheiro que eu tenho, é a vida que eu estou vivendo, é as coisas que eu manifestei aqui ao meu entorno, isso é consequência. Mas o mundo das causas é aquilo que está dentro de mim, que é o que faz eu manifestar essa vida. Então, é o tempo todo, enquanto a gente cuida das consequências, que é planejamento financeiro, organização da vida, isso é tudo consequência. Quando a gente cuida desse negócio, a gente vai no mundo das causas, para identificar, mas peraí, por que eu estou vivendo isso? Porque eu até desenvolvi um método, né? Meu método chama método ARTA, ele é baseado em 3 pilares, né? Mentalidade, gestão e resultado. A mentalidade está na base, porque a pessoa que tem a mentalidade correta, ela faz gestão. Entende? Então, não adianta assim, ó, eu distribuo aqui todo dia, 20 pessoas pelo menos baixam planilhas gratuitas minhas aqui no site, de forma orgânica, aparece ali embaixo. Quantas pessoas dessas que baixam a planilha gratuita fazem alguma coisa com a planilha? Eu não sei, mas quase ninguém. Quase ninguém. Entende? Por quê? Porque não faz. A pessoa ela não tem a mentalidade correta. Então, ela abre aquela planilha, vou largar para lá. Então, começa a fazer um processo e abandona. Começa a guardar dinheiro, daqui a pouco está gastando o dinheiro que guardou. Porque existe algo que está por trás desse comportamento. Então, a gente pode trabalhar a gestão, pode começar agora a trabalhar a gestão, organizar a vida, isso é muito importante, mas a gente precisa de olhar para essa mentalidade. Agora, uma coisa interessante também, que eu gosto de falar, é o seguinte, que por meio dos números, eu também entendo como você pensa, entende? Por meio dos seus Olha que números, eu interessante entendo... isso. por meio dos seus números, eu entendo que você valoriza. Porque, se você está gastando dinheiro com sapato, eu sei que você valoriza aquilo.
Por meio dos números, eu entendo como você vive a sua vida. Então, os números também nos mostram muito sobre a mentalidade da pessoa. Por isso que, às vezes, a gente vai da mentalidade para a gestão, mas às vezes a gente faz gestão para entender qual é a mentalidade da pessoa. Porque, por meio dos números, né, o Faz uma dinheiro engenharia, revela muito mais do que, né? faz engenharia reversa, para entender da onde vem aquilo. Ah, olha que interessante isso, esse seu trabalho. Muito bacana. Muito bacana. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Fiz aqui umas listinhas de umas perguntas, umas coisas. E, e, e práticas. Eu entendi toda essa parte do autossabotamento, né? Que a gente não guarda dinheiro, torra o dinheiro, vaza o dinheiro, não tem bens, passa a vida assim e não fez uma organização financeira, não administrou a vida pessoal financeira. Família é um caos, está devendo mais do que consegue, né? Aquela coisa que a gente já sabe como é o brasileiro. O brasileiro hoje tem a mentalidade de escassez, medo da falta, medo da fome, muita escassez mesmo. Senão a gente estaria vivendo num mundo, num país como a Suíça, só de ricos e milionários, né? E não é assim. O que você tem percebido? O que você indica como atividades para as pessoas buscarem para olhar para dentro, olhar os seus autossabotadores, as suas crenças limitantes, os seus bloqueios, para começar a prosperar financeiramente e estruturar a família? Perfeito. Então, existem muitos exercícios, muitas práticas, técnicas, muita coisa que a gente faz dependendo daquilo que a pessoa traz, né? No entanto, algo que é elementar e básico é usar uma faculdade da mente que a gente chama de observação. Então, é observar o tempo todo aquilo que a gente está vivendo. Então, assim, quando eu observo, é mais ou menos assim, ó. Eu olho aqui para algo que está na minha frente, tem ali uma mesa, por exemplo, e se eu estou vendo a mesa, certo? Só que, se eu olhando essa mesa, eu observo o que é que acontece quando eu olho a mesa. O que acontece onde? Aqui dentro de mim. Então, quando eu olho essa mesa, qual é o pensamento que passa na minha mente? Quando eu olho essa mesa, o que é que eu sinto? Então, o tempo todo, fazer esse exercício de observação. A observação é olhar o que está passando dentro. Então, por exemplo, se eu pensar em dinheiro, qual é o pensamento? Imagina o seguinte, ó, vou pegar aqui, eu tenho aqui, ó, 10 mil dólares. Ó, 10 mil dólares aqui. Imagina o seguinte, esse dinheiro aqui, ele vai aparecer na sua frente agora, eu vou te dar ele. Então, diante disso, o que é que passa na sua mente? Muitas pessoas, quando pensam assim, nossa, meu Deus, eu vou receber 10 mil dólares, a pessoa ela começa a já sente um calor, assim, ela já pensa, nossa, eu vou pagar isso, fazer aquilo, viajar. A pessoa já está pensando em como é que ela vai acabar com o dinheiro antes do dinheiro entrar. Entende? Sabe que Então, você pergunta para mim, agora pergunta para mim o que eu pensei. O que você pensou? Fala aí. Ai, eu olhei assim, aquele 10 mil dólares e falei, nossa, eu amo dinheiro, ele trabalha para mim. Já estava pensando onde é que eu ia aplicar. Excelente, muito bom. E a renda passiva, né? Então, é exatamente isso, né? Por exemplo, quando eu faço uma palestra, geralmente eu começo a palestra, gente, quem gosta de dinheiro aqui? Aí todo mundo faz assim, né? Eu. Beleza. Aí a segunda pergunta que eu faço é, então cadê o dinheiro? Aí todo mundo fala, tipo assim, gente, peraí, eu tô falando que eu gosto de dinheiro, mas eu não sei nem onde está o meu dinheiro, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, não sei Tá nem quanto eu trabalhando. ganho, às vezes. Isso, então, Tá. eu falei, será que eu gosto mesmo desse negócio ou eu tô falando da boca para fora? Entende? Sim. Então a gente precisa de olhar para isso, sabe? A gente precisa de olhar para isso com sinceridade mesmo, porque senão E é observando. muita coisa Eu, errada mesmo. observando o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Se a gente está se limitando. Eu tive uma fase da minha vida, eu fiz alguns treinamentos, sabe? Para chegar aqui onde eu cheguei hoje, vim de uma família desestruturada, com medo da falta, origem italiana, fugindo lá da guerra e fugindo do arrendatário, né, os arrendamentos de terra na Europa na época, e aqui diziam que no Brasil o dinheiro dava em árvore. Então eles vieram assim na ilusão, né, porque eles distribuíam os folhetinhos mesmo para os europeus virem para o Brasil que o dinheiro dava em árvore aqui nas lavouras, né?
E então eu venho muito da escassez, daquela coisa pesada. E eu muito medo da fome, né? Exploração. Venho dessa geração. E eu fiz muitos treinamentos para abrir a minha cabeça com relação a isso. Fiz vários treinamentos de reprogramação mental, hipnose, teta healing, mexer em toda a árvore genealógica, essas coisas todas, renascimento. E fiz várias vezes, 2 vezes, 3 vezes o curso de manifestação e abundância do teta healing. E uma das coisas que eu aprendi nesse curso dava-se listas para gente, listas de crenças limitantes para a gente testar, sabe, na gente, que a gente tinha. E eu lembro que na época, todo mundo sai para almoço nessas coisas, desses cursos de treinamentos, vai para almoço, vai para o café, o coffee break, né? E o povo, algumas pessoas falavam, vamos depois jantar lá não sei aonde. E eu já pensava, nossa, essa janta é caríssima, eu não tenho nem condições de pagar. E assim, eu tentei ir algumas vezes nesses ambientes, eu me sentia mal, porque não era o meu lugar para mim, porque meu lugar era lugar de pobre, que não se paga jantar de R$ 300, entendeu? Ou pagar uma pizza de R$ 80, né? Eu saí com meu marido ali na quarta-feira, a gente passou um lugar, a gente fomos pegar uma pizza, R$ 80. Beleza, R$ 80, né? Mas assim, uma pizza R$ 80? A gente precisa realmente olhar para esse sentimento da escassez. Eu não vou abrir a mão para comer uma pizza de R$ 80. Eu não vou naquele lugar porque eu me sinto mal, porque lá é lugar de rico. Então está me colocando num lugar de pobre, de não merecimento. Eu não mereço estar num lugar desse? Eu não mereço ter um telefone melhor? Uai, por que não? É a cabeça, né, que regula a gente. A cabeça, o que está ali em toda aquela história que a gente viveu, em tudo que está programado, que precisa ser reprogramado. E o X da questão para começar nesse caminho é exatamente isso que você falou. O autoconhecimento e observação. Se observar o que eu estou sentindo por estar naquele ambiente, observar o que eu estou pensando, não, eu não vou pagar R$ 80, porque R$ 80 eu posso fazer outra coisa ali. Numa pizza? Não, eu compro aquela pizza de 15, de 20 lá no mercado e eu mesmo asso. Não pagar faxineira, para quê? Eu vou ali mesmo e eu faxino. Então, é exatamente isso que você falou. Começar a observar até onde vai os nossos bloqueios e limites. Senão, não prospera. Não é verdade? Não, e o sentimento de escassez, ele não depende do quanto dinheiro que a pessoa tem, sabe? Porque eu já atendi cliente, chegou assim, Rafael, eu estou com um problema. Falei, está passando necessidade. E ele abriu o aplicativo do Banco do Brasil, assim, o cara tinha R$ 1 milhão lá parado na conta. Assim, ó, parado na conta. Parado? Ele dava Já conta de dificuldade de fazer dificuldade de fazer uma viagem, dificuldade de... Não tem esse sentimento, ele não tem limite, sabe? E outra coisa que não tem limite é a comparação. Então, essa pessoa tem R$ 1 milhão. No entanto, ela fica olhando para quem tem 10, e aí ela fica se sentindo extremamente pobre, mesmo tendo aquele dinheiro. Né? E não é que R$ 1 milhão seja muito dinheiro, né? Hoje, com R$ 1 milhão, você não compra uma casa decente aqui em um condomínio, algum lugar assim. Mas, enfim, é um dinheiro que muitas pessoas olham para aquilo e sonham assim, nossa, meu Deus, se eu tiver isso, minha vida inteira está resolvida. Mas a pessoa já tem aquilo e está se sentindo extremamente pobre e não consegue desfrutar, não consegue fazer aquilo que a pessoa que não tem acha que vai fazer quando tiver. Entende? Então, é muito mais sobre como eu me sinto do que quanto dinheiro eu tenho. Inclusive, até semana que vem eu vou até dar uma aula sobre os segredos da mente milionária, né? Exatamente porque aquele livro, ele traz, na minha visão, a frase principal é meu mundo interior cria meu mundo exterior. Então, eu vou trazer os insights, os códigos ali daquele livro, numa aula para a gente refletir, conversar sobre esse assunto. É muito importante. Não tem como, a gente não trabalha essa mentalidade. E essa aula você vai dar aberta na internet, no Instagram, no YouTube? Como é que é isso? É lançamento? Fiquei interessada. Não é aberta, eu vou fazer ela aberta, porque eu tenho clube, né? E no clube a gente tem um encontro mensal. Mas como essa é uma aula extra esse mês, então eu vou fazer ela aberta, mas eu faço aberta, mas eu gosto de pôr as pessoas dentro de uma sala, né? No Google Meet. A gente se conecta ali, porque aí
a gente tem a oportunidade, não é um falatório, né? Eu vou trazer um conteúdo sobre o livro, que eu já li, eu já fiz as anotações e tal, mas eu vou deixar as pessoas que quiserem falar também, que leram o livro, quiserem falar algo, falarem também, porque eu acho importante essa troca, né? Eu quero ser convidada. E quando você fizer a postagem de divulgação, me marca que eu vou começar a divulgar para você também no meu Instagram. Então, quem quiser uma aula do livro Segredos da Mente Milionária com o Rafael, ele vai dar uma aula aberta. Então, segue lá o Rafael para não perder essa oportunidade. Ele também tem um grupo de WhatsApp, não é isso? Tem o grupo dos milionários lá. Eu falo o seguinte, né? Eu falo para as pessoas assim, gente, por que eu chamo vocês de milionários? Porque o pobre nunca vai ter dinheiro, né? Então, primeiro você tem que ser milionário para depois o dinheiro aparecer. Então, eu chamo todo dia, ei, milionários, vamos lá. Eu mando conteúdo, mandei aqui a live lá, mandei. Então, eu vou convidando as pessoas. A gente tem 300 e poucas pessoas no grupo lá. Muitas vão dormindo ao longo do processo, né? Porque quando a gente abre o grupo, eu abro o grupo e as pessoas ficam muito animadas, engajadas. E aí, ao longo do processo, vai ficar naquela meia dúzia que participa das coisas, né? Sim. É bem interessante observar isso. Inclusive, eu até criei uma frase que eu falo o tempo todo também: constância é a chave. Então, por que poucas pessoas têm algum resultado? Porque poucas pessoas estão persistindo no caminho por muito tempo. A maioria começa animada, uau, vamos lá, então, vamos prosperar. E aí, ó, daqui a pouco está desistindo do processo. E, enfim, por isso que pouca gente vai crescendo, né? Por isso que pouca gente cresce. Sim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu quero entrar nesse grupo. É o que eu não sabia, que você tinha um grupo que você orienta aí sobre dinheiro e finanças. E vocês, se vocês não sabiam, isso. Vamos entrar no perfil do Rafael, deve ter lá na bio, se não tem, ele vai divulgar para a gente como é que a gente faz para entrar no grupo. E o que você indica de práticas, de atividades para as pessoas começarem a mudar esse mindset de escassez, para começar a olhar para dentro? O que você indica, além da observação? Então, eu acho que assim, o principal é aquilo que eu falei até antes, né? Olha para a sua vida, assim, olha a vida que eu estou vivendo aqui. Peraí, é isso mesmo que eu quero viver? Ou tem algo que pode melhorar aqui? Não, peraí, tem algo que pode melhorar aqui. Beleza. Então, que crença é essa que está fazendo eu viver essa vida aqui há muito tempo? Né? Talvez eu estou aqui há muito tempo. Então, é questionar essas coisas. Peraí, o que é que eu ouvia quando eu ia à igreja lá, quando eu era criança? O que é que eu ouvia lá? Né? Talvez eu ouvi lá alguém falando que eu não posso servir, ou eu sirvo a riqueza, ou eu sirvo a Deus. Eu entendi que aquilo eu tenho que abandonar o dinheiro, ou dar para os outros, né? Ou dar na igreja o dinheiro, ou enfim, fazer alguma coisa com ele, mas eu não posso ter. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que essa frase quer dizer? Ou isso é o que me foi ensinado por algum motivo? Ou é isso que eu achei que era e eu estou vivendo baseado nisso? Entende? São as perguntas. O poder está nas respostas, está nas perguntas. Quando a gente começa a se fazer perguntas, a gente começa a descobrir assim, caraca, parece que eu vivi uma vida na mentira. Eu vivi uma vida baseada em coisas que não fazem o menor sentido. Eu estou manifestando uma vida que eu não quero e eu não parei para pensar por que isso está acontecendo. E eu estou simplesmente vivendo todo dia no automático. Então, gente, amanhã quando você acordar, hoje, estou falando demais, a pessoa vai até perder o sono à noite, né? Mas assim, ó, amanhã quando você acordar, vai lembrar de mim. E aí você olha para a sua vida e começa a se perguntar, peraí, eu estou acordando de novo, do mesmo jeito, da mesmice. E aí como é que eu estou acordando? Eu estou acordando e abrindo a janela e sentindo a alegria de me conectar com tudo que existe, assim, agradecendo a vida. Eu estou acordando, sei lá, cansado de viver. Então, é entender o seguinte, que tudo que eu estou vivendo é um sintoma de algo, entende? Então, é atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou vivendo, porque senão eu vou vivendo automático, e quando eu vivo no automático, eu sou governado por entidades, por pensamentos, por coisas que são alheias a mim. Né? É o que acontece com muitos clientes. A pessoa, ela sai para tomar um sorvete e gasta 5 mil reais de roupa, assim, ó, sem pensar. Por quê? Está sendo governado por coisas que não sabe por quê. Quando eu era criança, eu tinha um problema, meu pai era violento e tal, isso, aquilo, eu associei dinheiro a apanhar, então eu estou fugindo do dinheiro. Mas peraí, por que você não olhou para isso até hoje, né? Para entender que é baseado naquilo que você está vivendo essa história?
Então, aí, quando olha para aquela história, começa a fazer o processo de sair disso, né? É. E também de olhar para a seguinte questão, é tudo isso que você falou e muito mais. Então, se vocês quiserem saber mais para se aprofundar nisso, procurem o Rafael, que ele tem treinamentos e mentorias para isso. E é muito mais profundo do que isso, né, Rafael? Porque se a gente não quer ter a vida do que os nossos pais tiveram, a gente precisa sair desse automático. Se a gente não gosta do nosso trabalho e não quer ficar ganhando, ter o dinheiro financeiro, que é aquela coisinha mesmice de todo mês, e ficar contando moeda, a gente precisa olhar para isso e dizer, eu vou viver essa vida de M mesmo e vou ter a mesma vida que os meus pais tiveram de perrengue, contar moeda, que hoje, né, não tiveram a prosperidade e eu vou por esse mesmo caminho, ou eu vou tomar um jeito na minha vida, vou me esforçar, vou estudar, vou acelerar, vou fazer mentorias com quem pode abreviar o tempo para eu prosperar mais rápido. Onde está o meu problema? É por isso precisa ser olhado. E as pessoas não fazem. Acordam na segunda-feira, como você falou amanhã, que não é segunda, para nós todo dia é segunda. É dia de governar, todo dia é dia de governar a nossa vida, as nossas finanças, as nossas coisas. E quando a gente acordar amanhã, de olhar, eu estou feliz, eu vou lá para aquele trabalho, eu gosto de fazer aquilo, mas para ganhar aquela merreca, mas eu quero mudar, então vamos botar a mão na massa e partir para a ação. E se observar e buscar pessoas que podem lhe ajudar a abreviar o tempo para não passar mais perrengue por muito mais tempo. É assim que funciona. Então, essa live é justamente para trazer essa consciência e a vocês, a nós todos, na verdade, da consciência de que se a gente não está gostando da vida que a gente está vivendo e que a gente quer uma vida melhor, próspera, abundante e até rica e milionária, a gente precisa olhar para dentro e agir e andar, caminhar com quem sabe o que está fazendo, que pode nos direcionar e prosperar mais rápido todos os dias, em todas as áreas da vida, não só na financeira. Correto? Correto. É assim, quando a gente está sozinho na vida, a gente está muitas vezes dentro do furacão, né? Quando eu falo dentro do furacão, é assim, trabalho, boleto para pagar, filhos, esposa, casa, enfim, muita coisa. Só que quem está dentro do furacão não enxerga o furacão, fica vivendo a turbulência, entende? Então, eu gosto de fazer essa metáfora. Então, o que é o trabalho do mentor? Por exemplo, eu contratei agora uma mentoria de marketing digital. Cara, a gente teve 2 aulas só e já, assim, já estou prosperando com esse negócio. Por quê? Porque é da direção. Quando a gente vai para uma mentoria, a gente sai de dentro do furacão para enxergar o furacão. Aí eu vejo as coisas. Então, eu comecei a participar das aulas, eu já vi um monte de coisa que eu estava deixando passar aqui no meu trabalho, estava me atrapalhando de ter um resultado maior, de melhorar minha vida, de fazer coisas. Entendeu? Ou seja, é exatamente essa pergunta, né? Você precisa de investir para crescer ou você tem que crescer para investir? Então, ficar Investir para ligado crescer. nisso, porque não vou gastar, não vou gastar isso não, porque até acontece, às vezes o cliente chega aqui, começa um processo comigo, fala, vou ter que sair, eu não estou podendo pagar. Falei, peraí, ó, você já economizou R$ 400 no seguro que você não precisa, você parou de pagar uma tarifa do banco de 80, você parou de pagar isso, parou de pagar aquilo, aí de repente, nossa, é mesmo, então o que eu estou pagando pelo trabalho é menos do que aquilo que eu já estou economizando. Entende? Só que é Sim, muito difícil aqui. A pessoa, ela ela não é, enxerga, é, né? é autossabotagem. Alguma coisa fala assim, nossa, está melhorando a minha vida, eu tenho que sair disso aqui de algum jeito, porque eu não quero melhorar a minha vida, estou com medo de ter dinheiro, sabe? A Sim. pessoa tem medo de ter dinheiro, então ela precisa de fugir desse negócio. E aí arruma alguma coisa para cavar a própria cova, se auto-sabotar e não seguir em frente. Porque ela mesma não consegue enxergar, né? Que tudo que ela está fazendo é um investimento nela mesma e que logo ela vai decolar. Então, a pessoa não enxerga porque ela ainda está com aquela mente da escassez. A escassez não deixa ela investir nela mesma. Não deixa investir numa mentoria de 2.000, 5.000, 10.000 reais. Se vale a pena, se a pessoa está pronta, né? Ou de começar esses treinamentos de coach, seja o que for, treinamento, PNL, hipnose,
E, enfim, tem muitos profissionais bons aí que abreviam o nosso sofrimento. Abreviam mesmo, porque quando eles pegam a gente pela mão e nos direciona e a gente foca com objetivo, não tem como ir para trás, a gente só vai para frente. Exatamente. É isso mesmo. E entendendo o seguinte também, uma coisa que eu vejo que as pessoas fogem demais é do problema, né? Ai, meu Deus, o problema. A pessoa assim, ó, ela tem um problema financeiro, ela acha que a vida acabou, É. entendeu? Só que a vida, ela é desse tamanho. O problema financeiro, ele é desse tamanho. Então, a gente precisa ampliar os conceitos, mudar essa visão do que é a vida, o que é o dinheiro, o que é a família, o que é cada coisa, para entender que o dinheiro tem um lugar dele, mas é uma parte do todo, né? Uhum, Então, isso é muitíssimo importante, sabe? A gente tem que olhar para isso, que são os fundamentos das coisas, entende? Se uhum. eu, se eu reduzo a vida ao dinheiro, minha vida fica muito pequena, porque aí eu acho que aquilo ali é tudo que eu tenho. Aí, se eu perco dinheiro, se eu tenho uma dificuldade, eu vou ficar sofrendo demais. Eu vou perder até a energia que eu preciso para superar. Eu preciso entender, ô Jorge, que todo problema é um presente, na É. verdade, é uma oportunidade de superação. O problema não é à toa, o problema ele não aparece na minha vida à toa, o problema ele está me mostrando, Rafael, isso aqui é o que você precisa superar para você ir para o próximo nível. É. Então eu olho para Sabe, aquilo e agradeço por aquilo. exato. Você sabe como é que eu faço a análise disso? Eu olho para o tamanho do problema, eu olho o problema e vejo o tamanho que eu faço, acredito que esse problema tem. É o tamanho da minha falta de maturidade emocional. Deixa eu ver se você explicar o que eu estou falando. Se eu vejo um problema que eu estou devendo 15, 20 mil reais, né? Para algumas pessoas é troco, para outras já tem que, né, suar ali um mês ou dois para pagar esse dinheiro, ou menos, ou mais. Mas se eu for me descabelar por causa disso, olha, isso significa que a minha inteligência emocional e a minha maturidade emocional é pequena. É pequena, porque isso é um problema muito pequeno. É pequeno. É isso Então mesmo. aí a E, gente precisa. Pode continuar. Eu não, concordo com esse raciocínio? e outra coisa, é entender o seguinte, olha, isso aí acontece comigo com frequência, só que eu aprendi uma coisa maravilhosa, que é separar, assim, ó, você precisa separar aquilo que passa na sua mente de você, entende? Então a pessoa acorda à noite, e ela perde o sono, porque ela fica pensando, nossa, meu Deus, o boleto é isso, é aquilo, amanhã eu tenho que fazer isso, é aquilo e tal. Você tem que entender que todo esse barulho que está acontecendo na sua mente, não é você, está passando aí. Só que isso é um treino, tá? Mas o que eu aprendi a fazer? Como eu já entendi que esse barulho não sou eu, que são coisas que estão passando na minha mente, então eu consigo fazer o seguinte: olha, agora eu não vou para lá, eu estou aqui, eu vou dormir agora. Então, quando eu faço isso, quando eu fico consciente, eu fico presente, os pensamentos eles vão se dissipando assim, e de repente eu estou centrado de novo. Porque toda preocupação, sofrimento, essa coisa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso é porque eu estou inconsciente, eu não estou vendo o que está acontecendo, os movimentos internos. Então, por isso que eu estou falando mais uma vez. O treino diário deixa eu ver o que se passa nesse mundo que não é de fora, esse mundo que é dentro. Porque aí eu vou ficando consciente e percebendo, nossa, o que é isso que está passando aqui? E à noite, a madrugada, é maravilhosa de você perceber o que passa no mundo interno. Sabe por quê? De dia, muito barulho externo, eu estou trabalhando, eu estou fugindo das coisas, eu estou cuidando de menino, eu estou cuidando de um monte de coisa. Então, de dia, a gente não enxerga muitos movimentos mentais. Mas se Uhum. você quer enxergar aquilo que está aí dentro da sua mente, você pega ali assim, ó, 3 horas da manhã e, peraí, deixa eu observar o que está acontecendo aqui. Você vai começar a ver muitas coisas que estão passando aí que você nem vê que estão moldando a sua vida. Principalmente esses pensamentos de escassez, preocupação, medo do boleto, medo disso, medo daquilo. E Medo da aí, falta, medo da fome. exatamente. Mas entender que esses medos, quando você ficar realmente atento, você vai perceber, isso não sou eu, está passando aqui em mim. Mas se está passando em mim, eu posso deixar isso passar e ir embora, não preciso agarrar nisso, entende? Quando a pessoa fica Sim. sentindo medo, ela está agarrada em algo que passou, ela está achando que é aquilo, e aí é um problema. Mas é É, interessante falar isso, porque é um tempo para a pessoa é, chegar nesse ponto, né? Tem que fazer esse treino aí até é. que chega nesse ponto. Nossa, agora eu entendi. É como se você pegasse uma coisa e falasse, peraí, sabe quando você pega um mosquito assim? É um mosquito aqui, deixa eu tirar ele. Você tira ele, joga para lá. É bem É. interessante. É,
A gente precisa realmente parar o mundo e descer para olhar para dentro, por isso é importante buscar um profissional que vai direcionar e as pessoas caminharem mais rápido. Assim foi comigo e assim eu caminhei mais rápido. E olha que eu rodei hein, de terapia em terapia, de consultório em consultório, igual cachorro no próprio rabo, sem sair do lugar. Quando eu fui atrás das mentorias e pessoas especializadas que iam realmente tirar do lugar, eu saí daquele lugar. Da escassez, de contar moedas, de mudar o meu mindset. E é tudo isso que você falou. Tem o mindfulness, tem a meditação, tem a presença, a consciência plena ali, de estar presente nas meditações para escutar esses pensamentos, para sentir o que a gente anda sentindo aqui dentro, né? E tantas outras práticas aí, frases de afirmações e tantas técnicas que tem aí da nova era, nesse mundo que a gente vive, está com uma facilidade de acessibilidade através da internet que nossos pais não tiveram. Então é nossa obrigação ter uma vida muito mais próspera e rica do que a deles. É assim que eu penso. Exatamente. Fico muito feliz com a sua presença. E se você tiver alguma prática, alguma experiência ou vivência para passar aqui para a gente, para ficar registrado em outros canais, em outras mídias também, você gostaria de apresentar aqui para a gente algo meditativo, hipnótico, de reprogramação mental, daquilo que você usa? Você gostaria de apresentar aqui para a gente dar uma respirada nessa transformação? Com certeza, a gente pode fazer um exercício aqui. Então, bora, vamos lá. Então vamos lá, beleza. Esse é um exercício que eu gosto de fazer bastante, que tem a ver com aquilo que nós falamos, que é o exercício de observação, né? Então, você pode fazer isso sempre que quiser ou precisar. Você se senta de uma maneira confortável, você fecha seus olhos, respira fundo algumas vezes, respira bem fundo, solta o ar devagar, isso. Aí você vai soltando os ombros, assim, vai sentindo o seu corpo na cadeira, ficando presente no aqui e agora. E vai relaxando, sentindo-se muito bem, muito tranquila, muito tranquilo. Beleza. Nesse instante, eu quero que você se recorde de um momento em que você estava diante de uma situação de consumo, de compra, algum momento que você estava talvez fazendo um lazer, alguma coisa, e você sentiu algo menos que positivo naquele momento. E aí, como você está aqui comigo, se quiser só dar um ok e falar assim, ok, lembrei de algo. Precisa contar o que é. Ok. Quando você revive essa experiência e você sente algo, você começa a observar no seu corpo onde é que isso está. Você dá um nome para esse sentimento e observa se toca no seu corpo em algum lugar. Quando você sentir isso no corpo, você apenas coloca a mão. Talvez seja no peito, talvez seja na barriga. Então, cada pessoa vai sentir esse sentimento, essa sensação em um ponto. Perfeito. Quando você coloca a mão nessa sensação, você fica observando ela, você não precisa de brigar com ela, você não precisa de lutar contra ela. Você apenas mentalmente, ou pode até dizer se quiser, mas pode ser mentalmente, você apenas fala para ela, ok. Por exemplo, supondo que eu tivesse um medo aqui que eu encontrei, eu poderia dizer, ok, medo, estou te vendo aí. No entanto, eu sou muito mais do que isso. Entende? Entenda que isso talvez faça parte, isso atuou em você, ou atua em alguns momentos, mas nesse momento você faz as pazes com isso, você apenas coloca a mão e você conversa com isso que está aí, fala, ok, está tudo bem. Eu sinto
que eu sinto isso, né? Esse medo, essa preocupação. No entanto, eu sou muito mais do que isso. E quando você faz isso, você fica consciente, começa a imaginar, ou a prestar atenção nessa coisa se dissolvendo, e dando espaço para uma sensação, um sentimento melhor. Talvez você consiga se sentir melhor agora. E talvez você possa até pensar, qual é o sentimento que eu gostaria que tivesse aqui agora? E você imagina que isso está preenchendo esse espaço. E aí observa como você se sente. Perfeito. E eu vou contar até 3. 1, no 3, voltando para aqui agora. 2, 3. Quando quiser, pode abrir os olhos. Uau! Que E aí, profundo esse negócio. é simples, Menina, né? Você observou que é muito simples, né? e Por parece que eu exemplo, a gente fiquei, pode fazer isso. Pode falar. Como parece é que que eu foi? fiquei engasgada, sabe? Me lembrei de coisas que eu não tinha olhado ainda, hein? Olha só, tinha olhado por uma outra perspectiva. Quando você falou assim, eu não imaginei que aquele momento que eu estava sentada numa mesa de rico, restaurante rico, e que eu vi aquele tanto de talher e prato, eu não sabia nem o que usar e para que usar, e que eu me senti inferiorizada, diminuída, e eu não queria estar ali, ali não era o meu lugar. Foi isso que eu senti agora adulta, mas quando eu olhei para esse negócio aqui, era tipo como um sufocamento, onde eu não podia estar ali porque não era o meu lugar e eu me senti muito inferiorizada. E foi assim com lembranças da infância, me remeteu à lembrança da infância. Eu não podia falar, eu era reprimida, fui muito reprimida. Então, eu senti que o local aqui era como se eu estivesse engasgada, entende? E eu não podia falar, não podia me expressar, eu tinha que me calar e aceitar que o meu lugar era lá, no lugar de pobre. Olha que Lá era o meu interessante. Olha lugar. só. Faz parte desse exercício também. Quando você sentir aquilo, você coloca a mão. Você pode se perguntar também. Se existisse algum momento da minha vida que está conectado com isso, onde seria? Qual seria esse momento? Talvez algo no passado, talvez algo no futuro, em algum momento. Porque isso também, às vezes, vai fazer a sua mente te levar lá na história onde você está parado até hoje, né? Quando é o Uhum. caso. Né? Porque Como? muitas vezes o cliente está parado lá. Entende? E agora só uma dica interessante para quem quer se libertar desse problema de estou aqui no restaurante, feliz da vida e não quero comprar uma água porque custa R$ 10, sabe? Assim, nossa, Sim. isso é muito escassez, gente. A pessoa está no restaurante ali, num momento legal, não vou tomar água não, R$ 10 a água, uma garrafinha de água. Então não faça isso. Sabe o que você tem que fazer? Separa o dinheiro para aquilo. Né? Então a gente fala dos postos da prosperidade. Então assim, eu vou à praia, cara, eu não estou nem aí que eu vou gastar na praia. Eu simplesmente separo um dinheiro para aquilo. Então é R$ 100 que eu tenho para gastar na praia hoje, eu torro aquele dinheiro. Eu não vou ficar pensando, meu Deus, a água é 10, não sei o que ela é 15, não sei o que ela é 20. A pessoa está num lugar que era para ela ficar feliz e alegre, ela está na escassez o tempo todo, porque tudo que É, ela vai fazer é caro, tudo que ela vai fazer é ruim. Então, antes de você fazer as coisas, separa o dinheiro para aquilo, é. porque isso vai te libertar desse problema. Entendeu? Eu estou lá no restaurante rico, como você falou, cara, eu separei R$ 1.000 para gastar em uma noite no restaurante. Então, eu não estou nem aí com isso, eu vou torrar esse dinheiro. A gente tem que ter dentro da vida um orçamento para gasto sem culpa. Que é assim, aquele Isso. gasto que eu não vou ficar fazendo conta. Porque senão a Exato. vida fica muito matemática, A né? A gente, vida fica muito matemática é, e muito sofrida. e a gente reforça os bloqueios e a escassez quando a gente não abre a mão, nem para nos presentear, nem para nos dar esse desfrute, né? A gente não faz, porque a gente fica contando moedas enquanto que eu vou gastar naquilo ali. E aí é ótimo para a gente matar a escassez assim, ó, é a gente botar a mão no bolso e pagar com gosto, dizer, pago com felicidade e abençoa o seu trabalho. É isso Abençoa aí, o gente. trabalho das pessoas. É Isso, ótimo para dar um abençoa tapa tudo. na cara da escassez, é botar a mão no bolso e falar, eu posso pagar. E pago com gratidão. Quanto mais dinheiro sai, eu recebo 10 vezes mais.
Por isso que eu abençoo o trabalho dos outros, porque eu vou receber 10 pessoas abençoando o meu, e tudo que está saindo vai voltar para mim 1000 vezes mais. A austeridade aí. Tomar cuidado com uma coisa, assim. Aí já entra a parte racional da coisa, do matemático aqui, que faz planejamento, né? Existe uma linha tênue entre isso que você falou, que é muitíssimo importante. Realmente, gente, olha, quanto mais eu gasto, mais dinheiro eu tenho. Tá? Isso é uma coisa que eu falo para mim também o tempo todo. Agora, eu não sou irresponsável, entende? Sim. Então, prudência, né? A prudência é uma virtude, né? Então, a gente tem que descobrir nesse ponto. Até que ponto eu posso gastar tudo que vai voltar para mim, até que ponto eu tenho que ser prudente. Então, mas assim, é cada pessoa encontrando a sua medida, entende? Não é uma coisa que serve para todo mundo de uma forma só. Então, é mais uma vez, gente, eu sou um indivíduo, eu tenho uma vida que é única. Então, como é que é a minha vida? Como é que eu vou viver a melhor vida que eu posso? Sem me comparar com quem está em cima, nem com quem está embaixo. Enfim, é a minha vida, o meu caminho é único. Então, esse é o trabalho mesmo, mas isso que você falou é muito importante, né? A nossa comunicação vai moldando a nossa vida. A comunicação que eu tenho no meu pensamento, aquilo que sai da minha boca, a comunicação que eu tenho com o meu corpo, tudo comunica o tempo todo, e essa comunicação vai formando crenças, formando características, e isso vai moldando a minha vida ao longo do tempo. Ai, gente, por mim eu ficava aqui até amanhã falando disso. Que coisa boa, que coisa gostosa, que live gostosa. E fala para mim, Rafael, o que que vocês têm, o que que você está trabalhando hoje, que produtos que você tem, o que que você está nesse momento focado para trazer de oportunidade para quem quer sair da escassez e quer dar um up na vida financeira e familiar e organizar a vida pessoal financeira. O que que você tem para nos oferecer aí de mentoria, produtos, livro? O que que você tem? Perfeito. Eu falo o seguinte, a única coisa que a pessoa precisa agora para mudar a vida é clareza financeira. Né? A clareza, ela transforma a vida completamente e é uma coisa que eu faço assim, em uma semana, muito rápido. Então, a pessoa, para entrar aqui dentro do meu trabalho, ela começa pelo treinamento que chama clareza financeira, que é entender o que eu estou vivendo, entender o que eu quero viver, entender como é que eu faço esse caminho, qual é o tamanho das minhas dívidas, o tamanho dos meus investimentos, tudo, entender a minha vida, sabe? Esse é o primeiro passo. Porque eu tenho várias outras coisas. Como eu falei, eu tenho um clube, né, que é o Clube Arca, que tem treinamentos ali de mentalidade, investimentos, de dívidas, tem várias coisas para várias pessoas. Mas o primeiro passo é, gente, se você quer mudar a sua vida financeira agora, tenha só uma única coisa. É só uma coisa que você precisa, é clareza. Clareza. E isso é o que eu faço. E é algo assim, realmente muito acessível, muito simples e muito rápido de fazer. E a vida muda rapidamente nesse processo. E aí, depois que eu tenho clareza, qual que é o meu próximo passo? Aí você avança, você vai assinar lá o clube, vai entrar para a comunidade, a gente vai se encontrar e aí vai fazer outros processos. Eu já estou dentro, não estava, mas agora eu já estou. Vou te procurar depois dessa live aqui. Pode mandar o link no meu WhatsApp. Quero entrar para o grupo e ir para dentro desse tal dessa clareza aí, porque eu quero prosperar mais e mais. Rafael, gratidão da sua presença. Hoje é um dia muito especial para mim, que é o dia da criança, das crianças grandes, para a gente trabalhar as crianças interiores. E é fundamental esse trabalho que você faz hoje, trazendo essa clareza para todas as nhacas e lixos emocionais que foram originados na nossa infância e que nos impedem de crescer, de prosperar, de enricar. Enricar o povo, né? Como o povo fala por aí, e impede a gente de enricar mais rápido. E é fundamental a gente olhar para isso. E eu fico muito feliz de hoje a gente estar falando disso. O Dia da Criança e prosperidade e abundância. Que tem tudo a ver com a criança interior maravilha, a criança luz, que é a criança que dá aí a plenitude, a pureza, a clareza, a riqueza, a abundância, a prosperidade e tudo pra gente. Mas precisa conectar com ela para a gente limpar as enhacas da infância para poder prosperar. Então tem que olhar para dentro com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e ajuda financeira, sim. Desenvolvimento pessoal, mudança de mindset, reprogramação mental, reprogramação das crenças e muito mais. E o Rafael está aqui para nos ajudar nisso. Então fica o convite
Quando você quiser aqui vir outras vezes aqui para a gente falar sobre isso ou outros assuntos, ou se tiver algum lançamento, alguma coisa, vem aqui também. E fico muito feliz, muito grata de você estar aqui hoje com a gente. Opa, eu que agradeço. Assim, eu falo que não tem nada mais bonito do que a gente fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu gosto muito desse assunto. Eu nasci para fazer isso, né? Para trabalhar com educação. Então, estamos juntos. É só contar comigo aí, né? A gente tem os contatos aí. Fica à vontade para falar comigo. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, lá no meu canal do YouTube tem centenas de vídeos, tem muita coisa Uau! lá. Muita história. Então, é só Ai, acessar o meu Instagram, tem o link na bio lá, tem vários botõezinhos lá, consegue falar comigo também se precisar. ai, que maravilha. Agradeço a presença de todos, todos que vieram aqui, passaram por aqui. Obrigada, Márcia. A todos, nossa, eu vi aqui circulando em torno de 30, 40 pessoas diferentes entrando, saindo, umas do meu público, outras da tua. Quem quer conhecer mais sobre as curas das emoções para prosperar mais rápido, baseado principalmente nas 5 feridas emocionais, que é rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Olhar para essa criança ferida, ressignificar a sua história para prosperar em todas as áreas da vida e todos os dias. Também pode me seguir, o público aí do Rafael. E sou muito grata pela presença de cada um de vocês. Gratidão, Rafael. Em especial para ti, eu digo, a minha criança interior saúda a sua criança interior. E a minha criança interior saúda todas as crianças grandes que estão aqui, que passaram por aqui, as crianças grandes e a criança interior de cada um de vocês. Gratidão, tamo junto aí. Boa noite a todos aí e Boa fico feliz noite. também com a presença de vocês. Boa noite a todos. Obrigada pela presença divina de cada um. E tamo junto. Quem quiser prosperar, e principalmente na área financeira, busque Rafael. Quem quer prosperar e curar as feridas emocionais, vem comigo, porque aqui nós estamos juntos até depois do fim. Boa noite. Valeu, até mais. Até mais.